Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, guri? Hoje eu trouxe coisinhas novas, porque ultimamente tá sendo só a parte 2 disso, a parte 3 daquilo, tá ligado? Então, né, filho, uma novidade aí pros meninos. Procurei uma no estilinho mais moderno, tá ligado? Realidade realista e cá estamos, sem mais enrolação, vamos dali. Tudo começa na Universidade de Jiangnan em uma tarde comum. Um garoto tá assistindo um filme no notebook dizendo que tirou uma folga porque tá doente. A monstra tenta dar um susto, mas ele tá bocejando, dizendo que aquilo ali é muito sem graça e não dá pra assistir. Por mais que ele tivesse doente, ele tava meio sem sono. Até que recebeu uma notificação de que foi adicionado em alguma coisa. Um tal do Lorde da Montanha Amarela parecia querer ser amigo dele. Ele achou o nick estranho, porém pensou que talvez fosse um colega de turma e aceitou. Na hora recebeu outra notificação e percebeu que era pra adicionar ele num grupo de conversa. O psicopata decidiu aceitar, porém tava com sono por causa dos remédios. Na hora ele viu uma mensagem que falava que ele era um membro e era pra dar olá, porém ele acabou dormindo. O pessoal começou a falar um monte de coisa no grupo, e comentavam que o Lorde da Montanha tinha trazido mais um membro. Como sempre nos grupos tem um tarado, falando que se for mulher tem que compartilhar o tamanho das 3 coisas mais importantes e uma fotinho. O pessoal responde que ele teria que pedir desculpa pro cara da Montanha Amarela. O rapaz do cabelo vermelho vê na tela, toma um susto, bate a mão na mesa e fala que ele vai fazer com que todos conheçam a fúria da lâmina dele. Um outro cara responde que tudo bem e chama ele pro duelo. O cara do cabelo vermelho é conhecido como Sabe Triplo e ele é extremamente forte. Porém, ele sabe que não tem chance nenhuma contra o cara que respondeu. Todo mundo fica rindo na cara dele e conversando sobre a entrada do novo membro. Enquanto o Sabre tá ali desolado, o pessoal tá ansioso pra ver a primeira mensagem do cara que entrou agora. É aí que nosso protagonista acorda, dizendo que se lembra ter sido adicionado a um grupo, mas aquele negócio parecia esquisito. Assim que ele olhou, já tinha 72 mensagens e ele ficou impressionado com a atividade. Porém, ao ver que tava todo mundo falando sobre poderes e batalhas, ele percebeu que tinha sido adicionado num bando de louco. O que não era nada ruim, já que ele gostava de gente esquisita. Só queria saber quem era o tal do Lorde da Montanha que adicionou ele. O que ele não sabia é que a entrada naquele grupo modificou completamente a vida dele. Treinando de manhã, ele estava meio triste, pensando que ultimamente ele tinha desistido de todos os sonhos. Ele estudava porque tinha que estudar. Então, de certa forma, ficar vendo aquelas conversas malucas no grupo era até que engraçado. Mais uma vez em casa, ele assistia um filme e estava morrendo de sono. Aquelas histórias de terror tá cada vez mais chata e ele decide dormir, sonhando em salvar a princesa e em ser o herói. Enquanto isso, no grupo rola uma conversa perguntando por que o cara da Montanha Amarela adicionou esse garoto. Ele comenta que a pessoa que ele adicionou é um gênio, porém o pessoal parece discordar. É aí que ele percebe que por um dígito ele errou o número da pessoa e colocou a errada. E revela que a vaga que era pra ser de uma garota genial foi pra um estudante qualquer. O cara que tinha pedido as fotos agora tá acabado por ter flertado com o garoto. Com isso, o pessoal do chat começa a pedir pra expulsar a pessoa. Porém, sentado na sua cadeira, o tal do Lorde da Montanha Amarela diz que ele vai perder a moral se ele expulsar alguém. E decide tentar fazer uma adivinhação. Ele concentra os poderes num caderno e começa a ver o futuro. O problema é que ele é péssimo em adivinhação e toda que ele tenta fazer dá completamente errado. No final das contas, ele não consegue adivinhar nada. E por causa dessa incerteza, ele fala pro pessoal que vai deixar o garoto no grupo por enquanto. A galera parece reclamar, porém ele diz que tem mais coisa pra resolver. Enquanto o protagonista na cama tava sentindo que o corpo dele tava ficando mais fraco. Ele decide, como sempre, dar uma olhada no grupo e descobre que foi adicionado sem querer e o pessoal lá tem até filha. O nosso garoto achou que ele perderia interesse nesse grupo depois de um tempo. Porém, 10 dias já tinham se passado e ele acordava mais uma vez entediado. Como sempre, a primeira coisa de manhã era ir dar uma olhada no que o pessoal tava falando. Eles levavam tudo tão a sério que às vezes dava pra acreditar que era realidade. Ele recebeu uma mensagem do mestre da medicina que falou que tinha formulado um elixir básico. Ele estava impressionado que esse cara que sempre manda uma palavra tinha escrevido tanto. Nesse momento ele já conhecia a personalidade de cada um dos membros. O cultivador do Rio Norte sempre estava online e era um alucinado. O tal do Sabe Triplamente Louco era um encrenqueiro e também estava o dia inteiro no grupo. O cara do 7º Clã Sul queria lutar contra todo mundo e também estava o dia inteiro. O mestre da medicina não falava, mas era mais um que não saía do grupo. O tal do monge vagabundo só enviava o emoji. E a única que ele tinha certeza que era mulher era a chamada de Pena Suave, que também era uma viciada do grupinho. O mestre da medicina compartilha a receita perfeita e todo o processo de preparação. Nosso garoto parece achar interessante e decide pesquisar os ingredientes. Alguns são extremamente comuns e fáceis de se encontrar, enquanto outros ele nunca ouviu falar.
Ele começa a se perguntar se esses caras estão tão delirados que estão falando de coisa que nem existe. Com medo do pessoal tentar preparar um negócio idiota, ele quer mandar uma mensagem pra ninguém fazer aquilo. Mas quando ele tá prestes a enviar, alguém manda um sorrisinho. Avisa que tentou a receita e deu muito certo. O tal do mestre da medicina agradece e o protagonista acha confuso que alguém fez esse tal elixir do temperamento corporal. Ele fica com receio e começa a anotar toda a receita, pensando que deve ser um veneno de ação lenta. Talvez ninguém morra em pouco tempo, mas certeza que isso deve fazer mal. Daqui a um tempo ele vai perguntar pro primo dele e enquanto isso ele só espera que o pessoal do grupo não morra. Enquanto isso, em um lugar chamado Espírito da Borboleta, uma garota anda sobre as águas avisando que vai usar o tempo que o velho tá fora pra escapar desse lugar e capturar o fantasma que ela tanto quer encontrar. A gente vê então o primo do protagonista e a mãe dele falando que essa receita é muito esquisita e já começam a pensar em internar ele. Nosso garoto acorda, tinha sido um pesadelo, e ele percebe que é bom não ficar comentando isso com outras pessoas, senão vão achar que ele é louco mesmo. Vendo que hoje tá ensolarado, ele se pergunta se devia se exercitar. Talvez, mas não antes de jogar 2 partidinhas de LOL. O garoto é um prodígio, manda até um pentakill. Um tempinho depois, já era meio-dia e ele fecha o jogo. Porém, mais uma vez, o grupo tá lotado de notificação. Agora é o cara do Rei Norte falando que aquela receita funcionou perfeitamente. Enquanto um cara calmamente coloca um chá e comenta do monge que só manda emoji. Ainda bem que ele não seguiu os ensinamentos dele. Enquanto o tal do Sabre tá pedindo pra garota apenas suave mandar uma mensagenzinha pra ele. O pessoal comenta que ele sumiu e ele explica que o outro irmão foi lá visitar ele e ele tomou uma surra. Nisso a tal da pena suave pergunta o que ele quer, que fala que gostaria de fazer uma visitinha. Ela fala que ele é um velhote e o coitado fica acabado. Enquanto isso, o protagonista tá lá dando risada da história dos caras sem nunca ter falado nada. O que é estranho é porque tem tanta gente louca que parece levar aquilo a sério. Ele começa a se perguntar se aquilo é sério ou se talvez ele esteja ficando louco igual todo mundo. Se lembrando dos sonhos, ele chega à conclusão que não pode virar um desses. Porém, quando ele tá prestes a conversar, o cara do norte e o cara do clã sul estão conversando sobre algo que vai acontecer na Cidade H e o avanço de uma pessoa. O protagonista sabe que a Cidade H é logo ao lado e se pergunta se veria algo dali. Puxando o próprio cabelo, ele diz que tá ficando maluco em acreditar no que esses caras falam. Se aproxima da sacada, tendo certeza que não vai cair um relâmpago e tribulação, até porque o dia tá lindo. Em um outro lugar, um cara com uma espada nas costas avisa a garota que o 16 estava chegando. Ela chamou o cara de 7º e falou que estava pronta. Em direção à livraria, o protagonista fala que toda vez que ele lê uma nova história, o tempo parece voar. Lá de dentro ele observa que o sol tá tão forte que parece que eles estão no verão. Ele entrega o livro para a atendente que diz que, como sempre, é 1 yuan por dia de atraso. Até que todo mundo escuta um relâmpago do nada. Eles se viram assustados e o protagonista acha esquisito. Em cima da Cidade H, um monte de nuvem apareceu e realmente o sol tinha ido embora. Do lado de fora, os caras comentavam que isso foi muito repentino, enquanto nosso garoto Song tava achando tudo muito esquisito. A garota tava lá em cima do prédio, enquanto um garotinho esticava as mãos dizendo que receberia o poder dos céus. Só que ele tava na frente do protagonista igual um idiota. Ele ficou rindo do menino até que as nuvens limparam e o sol tava de volta. Ele achou aquilo tudo muito confuso e se perguntou se aqueles trovões eram alucinação. Enquanto o garotinho saía correndo dizendo que agora ele era um imortal. Ele fica se lembrando das mensagens anteriores do grupo. O negócio realmente veio da Cidade H, então será que aquilo fazia algum sentido? E encarando o celular, ele se questionava se tudo era real. Na mesma hora, chega à conclusão que tá tão iludido quanto aquela criança que pensa que é imortal. Vendo a criança apanhar por ser idiota, ele percebe que tá virando um trouxa também. E decide que vai sair do grupo assim que o primo confirmar que aquele remédio é falso. A garotinha do telhado tava passando do lado dele, que pensava que tudo aquilo foi uma mera coincidência. Mas a menina tava arrebentada, subir o poder não foi fácil não. Ele então, de volta em casa, manda a receita pro primo e pergunta se ele morreria ao comer aquilo. Ele só não vai sair do grupo por enquanto, porque vai que alguém morre consumindo isso. Mais uma vez, ele vai no PC e vê as 99 notificações. Ele tá querendo sair, mas a curiosidade é maior. Um dos caras pergunta se a membra avançou e se não teve nenhum problema. Um cara chamado Mestre dos Trigramas diz que fez uma adivinhação e tudo deu certo. Porém, o pessoal confia tão pouco nas adivinhações desse cara que fala que com certeza a menina se ferrou. E perguntam se não tem ninguém perto da Cidade H pra dar uma olhada pra ver se ela tá viva ainda. O consenso no grupo é que tudo que o vidente falar, o inverso é o certo. Nosso garoto dá risada de novo, dizendo que pelo visto o pessoal se conhece há muito tempo. O cara do Rei Norte pergunta se alguém tá na Cidade H e todo mundo vai falando que não. O Song sabe que ele mora ali perto, porém ele nem conhece essas pessoas. Sem contar que talvez não seja bom se envolver com esses malucos.
Até que apenas Suave diz que tá se preparando pra ir na cidade J, então ela vai passar por perto. Nosso protagonista fica animado ao ver que ela vai passar perto da cidade dele. O pessoal no grupo então fala que deixa pra ela dar uma olhada na garota e comenta que estão preocupados com a adivinhação do cara. Se falou que é uma boa fortuna, com certeza é ruim. O adivinhador bate na mesa morrendo de raiva que tá todo mundo insultando e chama pro duelo. O cara do chá diz que tudo bem, ele aceita esse duelo. Enquanto o protagonista tá curioso se esses caras vão realmente se reunir até o Palácio Zinjin só pra duelar. Ele já imagina dois caras se combatendo com um dragão e com um tigre e pensa que tá ficando maluco mesmo. Aonde que a cabeça dele tá indo? Mas um dia amanhece, ele liga o PC e vê a notícia dos relâmpagos. Parece ignorar e recebe uma mensagem do campus. A mensagem fala sobre um grupo de valentões gigantes que foi dizimado. O pessoal tá curioso pra saber quem que bateu nesses filhos da mãe, considerando que todo mundo queria acabar com eles. O protagonista parece não dar atenção pra isso, enquanto aqueles relâmpagos não saem da cabeça dele. Ele decide dar mais uma olhada no grupo, pensando que tinha que sair disso. Na mesma hora vê que tá todo mundo lá e se pergunta se esse pessoal não dorme. Em uma cachoeira, um cara espirra. É o tal do cultivador do Rio Norte que diz que não param de pensar nele. No grupo, o mestre da medicina coloca a foto de uma planta. O cara do Rio Norte reconhece como uma semente venenosa do dragão e pergunta o que o alquimista quer. Ele fala que queria uma dessa e o cara diz que se achar, entrega pra ele. Vendo que o nome tem veneno, o protagonista fica meio assustado. Ele desliza o grupo pra cima e vê que o pessoal fala que na cidade H, um dos membros acabou com um monte de gente, mas ninguém morreu. É aí que ele faz a relação dessa conversa com o pessoal que apanhou da escola. Sabendo que é próximo à cidade H e era um monte de delinquente, ele já tem certeza que só pode ser. Não, ele desiste dessa ideia, ele realmente tá ficando maluco acreditando nessas coincidências. E decide fazer uma corrida pra ver se relaxa a mente e esquece daquele pessoal. Principalmente desses trovão e essa tal de fada que tá vindo pra cidade. Enquanto isso, no aeroporto, tá todo mundo impressionado. Quem vê ela manda até mensagem falando que nunca tinha visto uma mulher tão bonita. A garota caminha olhando o celular, dizendo que odeia lugar como esse, cheio de gente e fácil de se perder. O curioso não consegue, vai ver as fofocas de novo. A apenas Suave tá lá comentando que chegou na cidade, porém tá com medo de se perder. Ela ia encontrar o Senior 7, porém até agora não apareceu. Um deles fala para ela ativar o GPS e o protagonista dá risada, falando que eles estão esquecendo do personagem. Eles deviam falar sobre mapas e bússolas e não sobre GPS. No chat a garota fala que tentou usar o GPS, mas ainda tá perdida. E o outro diz que se é assim é só ela sair voando. Nosso garoto dá risada, o pessoal realmente não muda falando sobre sair voando na cidade. O cara do Rio Norte então pergunta pra onde ela tá indo, que diz que quer chegar na Lâmpada Fantasma na rua Luoxin. O nome daquela rua faz o protagonista se lembrar de algo. Enquanto apenas Suave estava olhando o celular, um taxista parou e perguntou se ela precisava de carona. Ela questionou se ele sabia onde ficava o templo da Lâmpada Fantasma. Ele disse que nunca ouviu falar e perguntou aonde era a rua certa. Ela disse que é a rua Luoxin e ele fala que conhece essa rua, ele mora lá, mas não conhece esse tal templo. Ela joga a mala no ombro e diz que ela vai pra essa rua então. Com isso o cara toma um susto, mas leva. Ela então fala no chat que tá indo pro tal templo, enquanto no táxi pensa que fazia tempo que não ficava sozinha. Enquanto isso, em um lugar conhecido como Paraíso dos Comilão, porque tem um monte de gente vendendo comida. Nosso protagonista estava em frente a um lugar e se perguntou como se chamava. É aí que ele se lembrou que lá era o distrito da rua Luoxin. Ele se lembra que é o lugar que apenas Suave estava indo, mas imagina que na verdade deve ter várias ruas assim com esse nome. Os caras no banco ao lado estão dando nota para as garotas que estão passando. Claramente a gente precisa chamar a polícia para ficar de olho nesses daí. Até que um deles grita 100 pontos. Obviamente que era apenas Suave chegando com sua mala. Na hora, nosso garoto teve seu coração roubado. Ela só passou e o menino ficou desolado. Até o garoto entrou na brincadeira e falou que realmente aquela ali era 100 pontos. O loirinho se levantou, falando que nesse caso ele tinha que agir. Foi na direção dela, falando pra todo mundo observar. 5 segundos depois, estava de volta chorando, falando que ele não teve coragem de conversar com ela não, ela era bonita demais. Nosso protagonista deu risada, foi até uma loja de carne e quando estava saindo, deu de cara com apenas Suave de novo. Ele se questionou se era coincidência ou se era inevitável. Mas assim que ela passou, ele abaixou a cabeça pensando que realmente tá enlouquecendo ultimamente. Até que alguém comentou sobre um tal templo fantasma e aquilo chamou a atenção dele. Ele olhou para trás e viu ela indo e se questionou se talvez fosse ela. Ele decide dar uma olhada no celular e vê que ela falou que chegou na rua e tem um monte de gente. Sabendo que fazem 2 horas que ela saiu do aeroporto, ele tem certeza que ela tá na rua errada.
Pelo visto, ela confundiu a rua que tem o mesmo nome, porém é na cidade J. Mais uma vez, o garoto não acredita em coincidência nenhuma. Ele fala que não, nem ferrando que é apenas suave. É aí que chega uma mensagem de voz. Ele clica para escutar e a gente vê um pouco antes quando ela gravou a mensagem insegura porque o cara do Rio Norte não responde. No momento que ela estava passando, foi quando ele deu play na mensagem com a voz dela. Ela se vira percebendo que isso foi o que ela acabou de enviar. E começa a se questionar se aquele garoto que parece um adolescente é um dos sêniors do grupo. O nosso rapaz sente um perfume. E na hora ela vem na cara e pergunta se ele pertence ao grupo das 9 províncias. Nosso rapaz cai no chão e pergunta se é apenas suave. Ela diz que é ela e questiona qual é o nome dele de taoísta. Nosso garoto sabe que ela deve ter uns 19 anos, porém chamou ele de sênior, o que é esquisito. Ela tá lá radiante enquanto ele se questiona porque ela acha que ele é tão velho assim. Ele não tem a mínima ideia que negócio é esse de nome taoísta que ele tem, então só fala que o nome dele é Song Shuhang, dizendo que deixa o negócio de nome taoísta pra lá e ela fala que entende que alguns gostam de esconder. Ele então pede pra que ela pare de chamar ele de sênior e chame apenas de Song. Ela diz que isso é muito desrespeitoso e ele fala que não importa, chega desse negócio de sênior. Ela então pensa no nome dele e pergunta se ele tá ali pra ajudar ela. Nosso garoto tá apaixonado e pergunta se quer que leve a mala dela. Ela diz que não e ele comenta sobre o lugar que ela quer chegar e diz que infelizmente ele tá errado. Ela toma um susto e pergunta se ali não é a rua Luxin. Ele responde que é, porém não é a rua da cidade J e fala pra ela olhar o GPS. Porém a bateria dela acabou e ele diz pra usar o dele. Segundo seguinte, ela fala que o dele realmente tá sem bateria também. Ele pergunta se ela tá com pressa pra chegar, que diz que infelizmente quanto mais cedo melhor, até porque vai apanhar do pai se demorar. Ele fala que se esse é o caso, ela pode ir no computador do quarto dele e ver como chegar lá. Ah, seu safado, poder carregar aí nas tomadas não pode, né? Mas levar pro quarto, dali. Ela pergunta se esse tal dormitório é o lugar de solitude dele praticar. Nosso garoto fica confuso, né, fi? É só um dormitório qualquer. Como no dormitório masculino não pode levar a menina, ele dá uma olhada ao redor e conseguem chegar no quarto. Assim que entra, ele pergunta o que ela quer beber e que diz que tá afim de um chá verde espiritual. Nosso garoto tinha esquecido que ela é uma das loucas da cabeça. E fala que infelizmente ele só tem um negócio chamado suco de laranja. Ela acha confusa até porque todo praticante consome isso. E chega à conclusão que ele deve estar praticando um treino de vida terrestre. Então se curva pedindo pelo lendário suco de laranja. Olhando na internet, ele diz que vai demorar umas 5 horas e ela pergunta se um taxista aceita ir tão longe. Nosso garoto responde que não e ela pergunta o que eles vão fazer. Ele fica confuso com esse negócio do que eles vão fazer desde quando os dois estão juntos. Ela pede desculpas por não ter pedido permissão, então com lágrimas nos olhos diz que tem um senso de direção horrível e tá morrendo de medo. Ele fala que quer ajudar, é só que ele não pode porque tem aula amanhã à tarde. Ela diz que só por suposição, se ele não tivesse aula, por acaso ele poderia ir? Meio sem graça, ele diz que se esse fosse o caso, sim, enquanto pensa que isso não vai acontecer, até porque essa aula tá marcada faz tempo. Ele pesquisa sobre o templo, não acha nada e ela pede pra usar o computador um pouquinho. Ele pega o celular e ela começa a procurar um monte de informação, achando o perfil do nosso garoto, do professor e os horários da aula. A garota é mais cruel do que eu imaginava e pensa que se acontecesse um pequeno acidente com esse professor, ele não teria aula. Nisso, ela vê que no caderno ao lado, ele também anotou a receita que o cara colocou no grupo. Ela imagina que ele tá querendo melhorar a receita e pergunta na hora quantas ele consegue fazer ao mesmo tempo. Ao ver que ela anotou a receita, ele fica com medo que ela pense que ele é realmente um dos loucos e fala que não fez nenhuma. Ela questiona se ele tá tentando melhorar antes de praticar e ele só manda uma joinha enquanto pensa que é bom vazar disso. Pra mudar de assunto, diz que só não fez porque ainda não encontrou os ingredientes. Ela chega perto e fala que se esse é o caso, ela vai mandar 2 caixas de ingredientes quando voltar pra casa dela. Ele agradece e pede os documentos pra fazer a reserva da passagem dela. Enquanto ela tá na janela, ele pensa que ela é bonita e simpática. É só uma pena que viva nesse mundo de ilusões. Enquanto ela ativa o negócio do óculos que ela mesma criou, que permite projetar a visão dela para outro lugar. Ela assume uma visão panorâmica da cidade e detecta o professor na casa dele conversando com a filha. Ela pede desculpas e diz que depois ele será recompensado, porém hoje ele vai ter que ir pro hospital. Alguma coisa parece erguer a perna dele que faz ele cair no chão e se machucar. Com isso ela resolveu o probleminha. Ela volta pro quarto e diz pra reservar uma pra ele também porque ela acha que talvez ele nem vai ter aula. Nisso aparece uma mensagem no computador falando que o professor de amanhã foi trocado. Enquanto ele reclama sobre a troca, ela tá com raiva que ainda não deu pra resolver isso. Porém, se ela já mandou um pro hospital, ela vai mandar o outro.
O coitado tava caminhando com um cachorrinho quando sentiu uma frente fria. Lá vai ela de novo com óculos, falando que quando tudo acabar, ela vai recompensar. Ela se aproxima do computador e ele fala que a passagem dela tá reservada. É aí que ele recebe uma nova mensagem da universidade falando que amanhã não vai ter aula. Nosso garoto tá achando tudo isso muito esquisito enquanto ela tá olhando pra ele toda reluzente. Dia seguinte ele fala pra eles irem e ela diz que tá ansiosa pra encontrar o templo. Nosso garoto responde que primeiro eles chegam lá e depois se preocupam com isso. No trem ele ficou pensando que ela era tão bonita que poderia ser a protagonista feminina de uma história. E normalmente nessa cena deveria chegar um monte de cara pra se aproximar e ele ia acabar com todo mundo. Só que ele tá ali morrendo de sono já que nada do tipo aconteceu. Ela também tá cansada e dorme no ombrinho do garoto que fica curadinho. Um tempo depois o pessoal avisa que chegou e ela acorda toda babada. Achamos o ponto fraco do louco da cabeça. Ela pergunta pra onde eles vão agora, que diz que eles vão se hospedar e depois ir pesquisar pelo templo. No hotel ele pergunta pra atendente sobre o templo e ela diz que não conhece sobre isso. Porém, uma garota de cabelo roxo tava passando por ali escutando tudo. Ela ligou pra alguém e avisou que tinha gente procurando o templo. O cara de bigode perguntou a força de ambos e ela disse que a mulher parecia forte, porém o homem era comum. Só que o estranho é que ela chamava ele de Sênior. O cara falou para ser cuidadosa com ambos, enquanto pensava que demorou mais de 60 anos pro dono daquele lugar aparecer. Andando pela cidade, eles pareciam perdidos e ela falava que tinha certeza que era ali. Quando a mãe estava grávida, ela pegou as habilidades psíquicas do pai para criar uma projeção e observar a região. Nosso garoto ficou pensando que agora enlouqueceu de vez. Ele pergunta se tem notícia do cara do norte e ela diz que ele mandou novas mensagens. Só que no grupo ele diz que infelizmente não vai poder mandar ninguém para ajudar. Porém ela diz que tá tudo bem e eles dois juntos conseguem. O Song diz que se esse é o caso ele vai continuar ajudando ele. Eles encontraram um antigo amigo do Song que tinha um avô que morava lá há muito tempo. Ao perguntar as informações do templo, o cara disse que era impressionante que jovens sabiam sobre lá. A Pena perguntou se eles sabiam onde ficava o templo. O homem respondeu para ir ao leste numa pequena floresta e encontrar um cemitério. Próximo de lá, ela encontraria o templo. Ela pergunta por que o templo tá num cemitério e ele diz que isso aconteceu 60 anos atrás, quando tudo foi demolido. Ela fala que isso não faz sentido, já que o lugar era propriedade privada. O homem responde que ela é inteligente, porém explica que um estrangeiro ofereceu um preço alto. Após a compra, o estrangeiro foi embora e nunca mais apareceu. O dono, achando que o cara tinha morrido, decidiu vender para outra pessoa e então foi destruído. A Pena pergunta se todos os membros da família Huang Bap estão mortos. O cara explica que sim, já que menos de um ano depois daquele templo ser destruído, metade da família já tinha morrido. Ela fala que isso era óbvio que ia acontecer, já que o templo guardava múltiplas almas. A pessoa e todos aqueles relacionados com a destruição seriam amaldiçoados. Ao ouvir isso, o velho fala pra ela acordar pra vida e não ficar acreditando nesses mitos. O protagonista fica até rindo da cara dela, que fica um pouquinho sem graça. Às 11 da noite ele chama por ela e pergunta por que estão indo tão tarde assim pro templo. Ela diz que é porque é mais fácil encontrar espíritos e que ele não precisa se preocupar porque ela o protege. Já em frente de uma lápide, ela diz que era ali que ficava o templo. E avisa pra eles que é melhor entrar em formação. Ela abre a mala que emite uma luz dourada e sai andando jogando alguma coisa. Nosso garoto tá ali morrendo de sono, se perguntando por que tá dando uma de caça-fantasma uma hora dessa. Enquanto no meio do cemitério a Pena começa a dançar. Ele acha ela maravilhosa, porém acha que é um hobby muito único. Vendo a performance dela, ele decide que seria uma boa guardar uma foto sobre aquilo. Nisso, o celular dele cai no chão. E quando ele olha, tá em cima daquela erva que o cara colocou no grupo. Enquanto dançava, ela viu que haviam 2 espíritos rodeando. O que é estranho, já que o pai dela havia selado apenas um. Nessa hora, ambos foram na direção dela e ela ativou os talismãs. Começou a atacar uma multidão de talismã, na verdade, tendo certeza que venceria aquilo facilmente. Porém, as almas pareciam estar resistindo e ela usou uma habilidade da Ilha das Borboletas. Assim que elas caíram no chão, ela sabia que agora era só terminar o selo. Porém, nessa hora, uma delas pulou e foi na direção do protagonista. Ela chamou pelo Song, falando para ele tomar cuidado, e pulou na direção dele. Nosso garoto estava intertido com a planta que o cara da medicina tinha colocado no grupo. Sabendo o quão maluca aquela garota era, ele queria ir esconder para que ela não pensasse em usar aquilo e puxou do chão. Porém, uma energia dourada subiu e tudo se rachou em volta. Só que para ele parecia tudo normal e ele perguntou o que aconteceu. A Pena ficou impressionada. No ponto de vista dela, aqueles 2 espíritos não conseguiram causar nada no garoto. Ele só montou um plano e puxou a planta dragão no momento certo, que era o ponto fraco. Agora ela vê ele todo lindo e diz que ela tá louca pra aprender mais com o Sênior. Porém, ela não podia deixar que ele pensasse que ela é fraca. Então, jogou 2 selos nos espíritos e os fechou.
Vendo borboletas em volta dela, ele se perguntou se espíritos eram de verdade. E nessa hora, ela agradeceu, dizendo que se não fosse por ele, eles teriam escapado. Nosso garoto só ficou dando risada e ela ofereceu, porém ele disse que era de grande valor e ela podia ficar. Ele não estava afim de se envolver com o espírito não, porém ela disse que por tanta ajuda que ele deu nessa viagem, ele devia ficar com um daqueles. Vendo que ela ia insistir, ele aceitou, pensando que como estava selado não ia ter problema. E com isso eles estavam no caminho de volta. Enquanto o homem observava ali, pensando que ainda bem que ele não agiu. O garoto era muito mais forte do que ele imaginava, mas agora ele ia ter que de alguma forma recuperar os espíritos que perdeu. Porém, esse cara também estava sendo observado por um outro na árvore, que notificou outra pessoa que deu tudo certo com o selamento dos espíritos. Porém, estava curioso para saber sobre o tal Song Chungang e esse cara que estava os caçando. No outro dia, era hora da Pena voltar para casa e nosso protagonista perguntou se ela não tinha problema. Ela disse que não, já que até o aeroporto era fácil e agradeceu. Ela se aproximou pedindo o endereço, dizendo que queria mandar as caixas com os ingredientes como agradecimento. Com isso, ele disse que tudo bem e só para ela ir embora entregou um papel com o número dele. Ao vê-la se despedindo, ele pensou que finalmente essa loucura tinha acabado. O que ele não sabia é que tava para piorar. Ela foi no grupo e falou para todo mundo que o Sr. Song da região de Jianghan era incrível. O cara do Rio Norte ficou impressionado e a parabenizou. E um tempo depois, nosso garoto estava de volta à vida comum na aula. Ele estava com um espírito no colar e estava sentindo um frio estranho. Porém, desde que ele começou a usar esse colar, ele parece estar com a memória perfeita e consegue se lembrar da aula toda. Se lembrando do que ela falou sobre aquilo ser poderoso, ele começa a imaginar que talvez não seja tudo falso. Será que aqueles loucos do grupo estavam falando a verdade? É nessa hora que alguém abre a porta e chama pelo estudante Song. Nosso garoto tá todo confuso e pergunta o que o cara quer. O cara de barba abre um sorrisão e diz que tem 2 entregas grandes pra ele. Como é uma entrega VIP, ele precisa assinar para poder receber. Ele acha isso confuso e até que se lembra de quem com certeza isso veio. Ele então pergunta onde estão os itens e o cara todo profissional fala que tá na entrada, é só ele confirmar a entrega. Porém, andando no corredor vendo um segurança ao lado, ele tem certeza que coisa normal não tá vindo. 2 caixas gigantes estão cercadas por 4 guarda-costas. Sem graça, o protagonista pergunta se isso é normal e o cara fala que é só porque quem enviou pagou um extra. Ao olhar o documento, ele vê que realmente foi enviado pela Pena. E com isso, os caras dão tchau e se retiram. Abrindo a caixa, ele sabe que lá devem ter os ingredientes para a receita do grupo. Dentro dela se vê várias ervas todas extremamente bem preservadas. E ele se pergunta se realmente teria ossos e músculos fortalecidos igual nas histórias. Agora ele tá ficando curioso para saber se isso funciona. Ele leva tudo pro quarto e se lembra que vai precisar de uma fornalha. Ele sabe que isso vai ser impossível, então precisa achar um substituto. Encarando uma frigideira, ele tem certeza que aquilo não vai dar certo. Porém, olhando todo o resto que tem, parece ser a única opção. Ele organiza os ingredientes e começa a preparar a receita. A Pena anotou tudo que era necessário, então ele só precisa seguir cada uma das etapas que ela falou. Algumas partes estão confusas, mas ele decide não perguntar no grupo para não se envolver mais com aqueles malucos. A única opção é forno elétrico, mas ele espera que isso não dê problema. Vendo a fumaça subir, ele pensa que tá fácil até demais, é igual cozinhar macarrão. Na receita falava para ter cuidado com as temperaturas, porém como tudo que ele tava usando era elétrico, provavelmente não ia ter problema. O único estranho é que o negócio tava parecendo um caldo mesmo. Ele jogou mais uma erva falando que tudo que queria era uma prova de que esses poderes existem. Porém, só parecia uma sopa normal e ele percebeu que nada mudou. Só que, estranhamente, o colar começou a reagir. Ele percebeu que algumas das reações descritas na receita estavam acontecendo. Ele sabia que teria que aumentar a temperatura para tal grama do orvalho começar a surtir efeito. Ela então caiu na água e começou a derreter. Seguindo a receita usando coisas modernas, ele foi pensando em várias formas de preparar aquilo. Ele estava menos interessado em acertar e mais interessado em entender o processo. Já tinha chegado no ingrediente de número 41 e o negócio estava quase pronto. Assim que ele jogou, uma fumaça preta subiu. Ele percebeu que de um instante para o outro, metade da água se foi e um cheiro horrível subiu. O Song teve certeza que falhou da primeira vez, porém se lembra que o cara do norte e a Pena falaram que eles também erraram antes de conseguir uma. Ele sabia que os amigos voltariam em 2 horas, então decidiu praticar o máximo possível antes deles chegarem. Mais uma vez ele cometeu erros, e estranhamente as medicinas pareciam estar se separando ao invés de se conectar. Ele tentou aumentar a pressão na panela e com isso o negócio apitou e explodiu. Mais uma vez um cheiro terrível ficou e era como se todas as coisas ruins tivessem sido fundidas. Ele abriu a janela falando que aquilo era terrível. E ao levantar a tampa, percebeu que parecia com o resultado correto que deveria ter.
Era pra ser um líquido preto, gosmento e fedido. Depois de tanto trabalho duro, ele estava disposto a experimentar aquilo. Só deixou o celular preparado, porque se precisasse ir pro hospital, tava do lado. Ele foi colocando na boca, falando que era só uma pasta de gergelim preta. Assim que experimentou, se perguntou se aquilo era pimenta pura. O negócio tava ardendo a garganta inteira e ele foi pegar o celular pra ligar pra ambulância. Porém, na hora ele sentiu alguma outra sensação. Quando a pasta chegou no estômago, ele percebeu que estava recebendo uma energia. Era como se ela estivesse preenchendo o corpo e ele se fortalecendo. Ao mesmo tempo que pareciam que todas as impurezas estavam sendo removidas. Umas garotas estavam na janela conversando, quando o safado do Song estava andando por ali tirando a camisa. Elas ficaram apaixonadas falando que ele tinha um corpinho 10 de 10. Enquanto ele se perguntava que monte de negócio pegajoso era esse em cima dele. Ele percebeu que talvez as impurezas estavam saindo junto com seu suor. E olhando o corpo, ficou assustado, já que ele não costumava ter o abdômen trincado assim. A dor que ele tinha no pescoço por ficar jogando também desapareceu. E agora a visão dele estava insana. Observando uma lata de lixo lá longe, ele claramente conseguia ver a mosca. Em casa ele estava assustado, a pele dele estava extremamente saudável e limpa. Ele não sabia nem como explicar isso pros amigos que ia pensar que ele descobriu algum creme secreto. Agora ele percebeu que aquele tal grupo dos malucos talvez fosse verdade. Uma revelação dessas deixou ele confuso sem saber o que fazer. Ele poderia ignorar tudo isso e viver como uma pessoa normal, ou seguir o que aqueles loucos falam, porém viveria uma vida de perigos. Só que uma vida agitada e cheia de problemas não era comparável a uma vida monótona. Ele chegou à conclusão que aquilo valia muito a pena. E agora ia ser a primeira vez que ele falava no grupo das 9 províncias. O estressado por uma montanha de livros mandou olá para seus sêniores. A pena e o cara do norte não o reconheceu. E um cara cercado por gansos se perguntou se o rapaz tinha descoberto a verdade. O Song no grupo agradeceu a Pena pelos ingredientes e com isso ela sabia quem ele era. Ele então revelou que foi adicionado sem querer pelo cara da montanha amarela. O cara então pergunta por que ele decidiu só se apresentar agora, alguma coisa havia acontecido? O protagonista explica que recebeu os ingredientes da Pena e conseguiu fazer a poção e ficou muito mais forte. O cara do Rio Norte ficou impressionado que ele realmente tenha conseguido fazer. Ou aquele maldito tinha uma sorte inacreditável ou era o destino agindo de uma forma estranha. Ele fala no grupo que não tem certeza que deu certo, mas o corpo dele se fortaleceu. O cara do norte pergunta quantas fornalhas sagradas ele usou e quanto tempo demorou para ter o primeiro sucesso. Ele, confuso, falou que usou um fogão elétrico e tentou uma vez. O cara do norte ficou desacreditado, era impossível conseguir em uma tentativa. Até porque ele mesmo tinha falhado inúmeras vezes. O cara perguntou sobre o tal fogão elétrico e perguntou se era algo novo para refinar pílulas e até a Pena ficou curiosa. Ele falou que era um fogão normal da marca Weizen que todo mundo tinha em casa. O cara queria saber então qual foi a lendária panela que ele usou. E ele falou que foi uma de sopa qualquer. O cara do norte tava se morrendo de raiva e perguntou se podia xingar naquele grupo. Depois de esculachar, ele marcou o mestre da medicina, que perguntou pro Song qual foi o processo e como que as coisas aconteceram. Nosso garoto agora tava todo confortável conversando no grupinho. Ele começou a explicar o processo e toda hora o mestre da alquimia questionava. O cara perguntou por que ele usou água e ele respondeu que foi pra não queimar as coisas no fundo da panela. O cara do Rio Norte tava achando tudo isso muito esquisito, já imaginando que o Song era uma espécie de espadachim genial, mas que gostava de utensílios domésticos, o que não fazia sentido algum. Ele continuou a explicação até falar sobre a 41ª parte onde a água começou a sumir. Todo mundo comentou que era aí que eles falhavam, e ele disse que foi aí que adicionou mais água para evitar a evaporação. Aquilo chamou a atenção de todo mundo no grupo que não tinha pensado nessa ideia. O mestre da medicina, depois de escutar todos os planos dele, disse que iria praticar com essas ideias e depois voltaria para trazer os resultados. Enquanto isso, o cara do Rio Norte avisou pra ele que era perigoso esse mundo que ele queria seguir. Nosso garoto não queria nem falar nada, até porque ficou rindo da cara dos trouxas ultimamente. O cara então explicou que ele teria que se juntar a uma seita ou seguir como uma pessoa solitária. A Pena falou pra ele entrar pra borboleta espiritual que ela ia ajudar ele. Nosso garoto perguntou qual é a diferença e o cara do norte falou que sendo livre você faz o que quiser, porém é um caminho mais difícil. Enquanto entrar numa seita é bom, porém você vai ser mandado para lá e pra cá. Nosso garoto não tá muito afim de entrar numa seita, até porque teria que abandonar a casa dele e não é o que ele tá querendo.
Ele então pergunta como que os caras livres se fortalecem, e a Penny explica que alguns membros do grupo às vezes pedem ajuda, então eles recebem recompensas. Nosso garoto fica animado falando que esse é o caminho perfeito pra ele. Ele então fala no chat que vai ser um cultivador livre e o cara do Rio Norte diz que vai ajudar ele. Nosso rapaz tá animado, por mais que o cara vai entregar um monte de coisa básica, ao menos é o que ele tá precisando. Porém, apenas se envolve falando que passar essas técnicas básicas vai ser perfeito porque ela tá querendo voltar pra aquela cidade. Ainda mais porque ela tá querendo tirar uns dias pra se divertir. Nisso, o cara da alquimia fala no grupo, dizendo que quer ver ele preparando a receita ao vivo em troca de alguns recursos também. O cara do Rio Norte tá até com inveja, já que no começo ele sofreu pra conseguir tudo que o protagonista já vai receber. Ele pede endereço e o nosso garoto passa. Olhando pra planta, ele imagina que o senhor também vai precisar daquilo. Porém, nessa hora o cara diz que amanhã de manhã já tá ali. Nosso garoto fica meio sem jeito, até porque tem escola, mas dessa vez decide furar a aula. Nosso garoto encara a tela. Ele achou que ia receber um monte de desafio, mas no final das contas tá recebendo um monte de ajuda. Nosso protagonista pergunta se pode compartilhar o líquido da receita que deu certo com pessoas de sua família. O cara do norte responde que sim, enquanto fica emocionado com o garoto que experimentou um poder tão bom e mesmo assim quer compartilhar. O cara explica algumas regras para compartilhar e então pergunta se ele não sentiu nenhum efeito colateral. Nosso garoto diz que não e o cara pergunta então se ele tem ou já teve uma namorada. O Song tá meio confuso com esse papo e disse que acabou de entrar na universidade, então tá bem tranquilo. O cara continua perguntando sobre a vida amorosa do nosso garoto que tá sem graça. Aí o Rio Norte explica que quem consome isso, porém não tem uma grande quantidade de energia em que acaba explodindo. Porém, como ele não gasta a energia dele com ninguém, ele sobreviveu. Nosso garoto tá acabado, foi chamado de virgem no grupo do Zap. O mestre imortal do Trigrama pergunta pro cara do Rei Norte porque ele recomendou o caminho livre pro garoto. O cara explica que é por causa da idade. Nenhuma seita vai aceitar o Song que começou a praticar depois dos 18. Porém, agora que ele é um cultivador livre, ele mesmo pode ajudar o garoto a se fortalecer. No quarto, o Song recebe a ligação de um amigo chamado Tubo, falando sobre um amigo deles que ganhou muito dinheiro, então eles vão ter que sair pra comer alguma coisa. Andando pela rua, ele acredita estar perto do local certo. E passando próximo a um beco, ele agradece por aqueles delinquentes terem sumido. Mas é aí que algo chama a atenção dele. Óbvio que tem um monte de delinquente ali cercando uma garota. O quarteto do cabelo de arco-íris tem que ser preso com urgência, isso aí tá claramente completamente errado. Na hora o Song pula, dizendo que não vai ficar vendo esse negócio parado. O cara ia falar mais alguma coisa pra garota quando o Song pegou ele pelos cabelos e ergueu de costas. Ele achou esquisito que tava tão forte, parecia que ele tava levantando um boneco de palha. Os outros capanga pegaram os bastão pra vir na direção dele. Porém, agora o safado tava confiante e tacou um amigo no outro. Com isso, o dois já tava desacordado no chão e os caras tava assustado. Ele só mandou todo mundo desaparecer, eles cataram os amigos e saíram correndo. Ele então esticou a mão pra garotinha e perguntou se ela tava bem. Ela ignorou e mandou ele não se intrometer. Rapaz, essa daí é free calculista. E ele ficou se perguntando por que ela era louca da cabeça. Porém, decidiu deixar pra lá, já que não queria se atrasar pro negócio que o amigo chamou. Assistindo a aula, ele tava se perguntando quando que o mestre da medicina iria chegar. O amigo acordou falando que tava escutando uma barulheira, parecia que tinha alguma coisa vindo, a parede quebrou. Um cara com umas presilhas rosinha apareceu no meio da fumaça, e o amigo perguntou que desgraça era aquela. Com umas olheiras enormes, o cara chamou pelo Song e se apresentou como mestre da medicina. Na hora, nosso rapaz percebeu que esse sim era um esquisito. Já andando do lado de fora, o cara explicou que usou o GPS pra encontrar ele. Depois ativou um poder pra localizar quem tinha líquido de temperamento corporal e encontrou o garoto. O Song fala que não achava que receberia o Vegeta assim em pessoa. Mas o cara explica que tá assim porque veio voando na espada. Nosso garoto questionou por que ele tava usando lápis de olho. E ele falou que só tava com o olho fundo porque vem virando várias noites. Ele ficou desacreditado que o cara do chat que parecia calmo e habilidoso era um louco da cabeça. Eles foram até o dormitório e o mestre perguntou se ele refinava as pílulas naquele quarto. Então questionou ele sobre aquele negócio dele ter usado uma panela normal e água. Ele queria que ele refinasse um líquido pra ele ver, só que o nosso garoto falou que agora ele tinha aula à tarde. O cara falou que não tinha problema, era só falar quem era o professor da aula à tarde. Ele sentiu um déjà vu e perguntou se ele não mandaria o professor pro hospital. O cara mandou uma joinha falando que eles pensavam da mesma forma, mas não precisava se preocupar que ele só ia quebrar uma perna. Nosso rapaz falou que chega disso apenas suave e também já tinha arrebentado nos professor dele. O cara ficou meio sem graça, falando que já tinha utilizado a estratégia perfeita dele. Então deu a ideia de criar uma pequena catástrofe para as aulas serem encerradas.
Nosso rapaz falou que tava tudo bem, ele ia só pedir uma dispensa da aula e era o suficiente. E avisou que era melhor eles irem pra outro lugar, o coitado tava com medo de destruírem o campus dele. Nisso ele se lembrou da planta que ele tinha encontrado e perguntou pro mestre se ele ainda tava precisando. O cara disse que sim, ele encontrou algumas, porém a qualidade é horrível. Nisso nosso protagonista apontou e avisou que ele tinha uma. O mestre ficou impressionado que ele não tinha nem notado a presença dela. Além do que, ela parecia ter crescido em um lugar com que fantasmagórico e por mais de 60 anos. O Song perguntou se ele precisaria dela e o cara disse que sim. Porém, ele deveria avisar o garoto que aquilo ali tinha um valor quase que inestimável. As 2 caixas que ele tinha recebido antes não valem 1/10 disso aí. O Song disse que tá tudo bem, até porque se ele não tivesse compartilhado a receita de graça, ele nunca teria descoberto sobre isso. O cara então aceitou, mas falou que aquilo ali tinha um valor alto demais e ele deveria utilizar já que era um iniciante. Porém, como ele recebeu mesmo envergonhado, ele vai ter que trazer alguma coisa muito melhor pro rapaz e disse pra ele esperar. Nisso ele marcou o monge que não fala nada e pediu por algumas técnicas muito mais avançadas e raras. O Norte, por outro lado, tava perguntando pra Pena se ela tinha sido seduzida pelo Song, já que ela tava querendo muito ajudar ele. O pai da Pena tinha parado de encher o saco do Sabre, que tava agora de volta no grupo pra encher o saco de todo mundo. Porém, o grande mestre só mandou um sorrisinho, uma espada, e com isso o cara disse que tava tudo bem, ele ia parar. Do nada, o mestre foi até a janela e abriu. Nosso garoto ficou confuso quando ele ergueu os dedos pra cima. Ele disse que, pelo visto, era assim que ia ser. E explicou que ele passou a localização deles e logo os itens chegariam. Nosso garoto perguntou se o próprio mestre ia vir até ali. O cara respondeu que não, provavelmente o monge ia enviar uma espada voadora, e lá estavam vindo. Nisso ele falou que estava logo na hora dele ver a prática dele de fazer o líquido corporal. Andando nas ruas, o protagonista perguntou onde eles ganhavam dinheiro. O mestre questionou se ele estava com problema com dinheiro e disse que eles tinham bastante. E avisou ao Song que quando ele aprendesse a fazer pílulas também receberia muito. Nessa hora ele pareceu notar algo e o Song perguntou o que foi. Ele disse que não era nada demais, é só que toda vez que ele saía, algumas pessoas o perseguiam. O cara que quase foi notado estava se tremendo. Vendo aquele coloco da cabeça, ele não conseguia acreditar que ele era tão forte assim. Só que ele estava disposto a recuperar o espírito fantasma para poder voltar para casa dele. De repente, o mestre parou numa casa e falou que aquela ali era perfeita, eles iam alugar ela. O Song falou que era melhor ele esperar, até porque não estava com nada de aluguel. Porém, o cara ignorou, tocou a campainha e um moço abriu perguntando se eles eram do delivery. O mestre disse que não, eles estavam procurando um lugar para alugar e ali parecia perfeito. O cara disse que infelizmente ele não gostava muito de morar com outras pessoas. O mestre disse que nesse caso era ainda melhor e falou pro cara sair da casa. Porém o cara arrancou os dois dali falando que ele não ia aceitar valor nenhum. 1 hora depois, lá estavam eles agora com a casa. Obviamente o mestre deu uma quantidade de dinheiro que o cara não conseguiu recusar. Com isso estava na hora de começar a receita. O Song foi explicando sobre colocar água e deixar ferver por 5 minutos. O mestre estava só observando e não conseguia entender como ele chegou àquelas conclusões se nunca refinou pílulas. Talvez por mais que o garoto seja velho, ele possa ter algum tipo de talento para esse serviço. Algumas horas depois, nosso rapaz falou para ele ter cuidado. A panela explodiu e subiu um cheiro terrível com a fumaça. Eles se aproximaram com o mestre perguntando se tinha sido um sucesso. Ele usou um pouco de energia e puxou o negócio pro corpo dele. Ele percebeu que tinha metade do efeito da receita certa. Por outro lado, era bom, já que seria ótimo para cultivadores que estavam iniciando. O protagonista perguntou se aquilo ajudava ele a completar uma fórmula e o cara disse que sim, porém ainda tinha que estudar mais. Ele então falou pro Song que ia precisar do auxílio dele por alguns dias e nosso garoto disse que era um prazer ajudar. Com isso, ele perguntou cadê os itens que o Buda mandou e o cara falou que ia demorar um pouco. Nosso rapaz então falou que ia voltar pro dormitório. Porém, o mestre deu a chave do andar de cima da casa e disse que ele podia ficar por lá. Nosso garoto agradeceu e, andando pela rua, pensou que era a solução perfeita, já que ele estava precisando de um pouco de privacidade. Só que viu no beco, mais uma vez, a mesma garotinha cercada pelos maníacos. Ele sentiu um déjà vu e foi pra cima de novo. Porém, dessa vez, ela notou ele se aproximando. A garota pegou o delinquente pelo pescoço, que estava pronto para receber um beijo. Rapaz, esses caras têm que ir tudo ir pra cadeia com urgência. Porém, ela deu-lhe uma cabeçada na boca dele. Os capanga com raiva falou que ela ia pagar por isso. Porém, ela deu-lhe uma bicuda no chão e tacou todo mundo longe. O Song ficou desacreditado. E agora estava explicado porque ela ficou brava com ele salvando ela antes. Ela olhou pra ele e se virou. Nosso garoto ficou se perguntando por que essa menina tá sempre cercada de delinquente. Já de volta no dormitório, um tal de Momo tava falando lá dentro. Porém, ele não reconhecia a outra voz. Lá tava um tal de Zuge Yue.
que era um cara que agia como mulher e se vestia como garota, mas não gostava de homem, eu acho. Até porque ele tava comentando ter saído com uma menina chamada Xiao Mei. O cara de óculos falou que era incrível e ele começou a rolar no chão falando que ficou muito tímido e feliz. O único problema é que amanhã ele tava com medo de ter que beijar ela e tava muito inseguro. O cara de óculos falou que não tinha experiência nisso não, porém o loiro falou que ele era o único que podia ajudar. Eles deveriam praticar um beijo pra ele conseguir ter experiência amanhã. O cara ficou assustado e perguntou se escutou coisa errada. Porém o tal do Zugei se jogou falando que tava na hora da prática. Obviamente o amiguinho empurrou e ele começou a chorar. O Song tava do lado de fora escutando essa loucura toda. E começou a se perguntar se o Momo ia perder a pureza dele. Ele não sabia se ficava ali fora ou entrava pra ajudar o amigo. O problema é que se ele quisesse, ele fosse atrapalhar as coisas. Na mesma hora, o tal do Zugei abriu a porta animadão. Ele encarou o Song, que disse que pelo visto eles tinham uma relação muito boa. O Zug se apresentou e disse que era um amigo de infância do Momo. Nosso garoto meio sem graça falou que era o colega de quarto. Ao escutar o nome, o Zug perguntou se ele tinha conhecido alguém estranho recentemente, porque ontem tinha um cara perguntando informações sobre ele pra todo mundo. O Song percebe que talvez seja alguém que estava seguindo o mestre da medicina e agora tá investigando ele. Porém, o loirinho sai falando que talvez ele tenha irritado as pessoas erradas. Ao entrar no quarto, o Song vê o amigo dele desolado no chão, falando que ele estava manchado. O Song disse que estava tudo bem e perguntou se o Zug era homem ou mulher. O amigo nem queria responder sobre isso e o Song falou para ele ficar lá deitado então. Enquanto pela janela ele estava esperando a entrega da tal espada voadora. O Momo falou que hoje eles iriam sair e chamou ele para uma festa, avisando que precisava se esquecer de tudo que aconteceu. Com isso, deu tchau e falou que estava esperando ele. Um minuto depois, o mestre apareceu falando que a entrega estava prestes a chegar. Foi até a janela e falou para ele assistir. Dos céus, a espada literalmente veio voando. Porém, ao ver a espada, o Song perguntou cadê os manuais. O mestre abriu um compartimento na parte de baixo e disse que estavam ali. O Song achou estranho e falou que era muito pequeno, como é que ia ter informação suficiente ali? Só que na verdade era um pendrive. Nosso garoto ficou desolado que esse cultivador estava muito moderno. O Song pergunta como eles vão enviar de volta e o mestre fala para não se preocupar com isso. Coloca o pendrive e fala para ele dar uma olhada. No computador tá as duas pastas lá com as técnicas de cultivo. Os arquivos têm simplesmente o nome de 1 a 18 e ele acha normal demais. Ele abre e vê umas fotos do monge praticando. Vai abrindo uma atrás da outra e começa a dizer que é tudo muito simples. O mestre diz que o mais importante é a sequência, o nome em si não importa. E nosso garoto já se imagina no combate usando a técnica JPEG número 03. O mestre então falou para ele esquecer sobre os nomes que ele iria explicar a parte importante. Ele primeiro precisava estabelecer a fundação. Depois partir para a prática interna onde ele meditaria e transbordaria a energia dele. Com isso, ele finalmente começaria a entrar nos rankings de cultivo e ascenderia ao primeiro estágio mortal. Observando as técnicas, de repente o Song se viu num gramado com Buda praticando na frente dele. Ele não sabia se aquilo era coisa do mestre ou do cara que mandou a técnica, porém ele tinha que aproveitar aquilo ali. De repente ele estava de volta no quarto e falou pro mestre que ele tinha visto uma pessoa praticando e o que era aquilo. O mestre explica que é uma simples ilusão que pessoas de baixo nível acabam caindo. Quando ele limpava a mente e se concentrava, ele poderia entrar nesse estado de hipnose. O Song falou que aquilo era como ter um grande mestre praticando na frente dele. Depois de olhar múltiplas vezes, ele tinha gravado tudo, mas estava exausto. Ele falou pro mestre que disse que estava na hora de praticar. Com isso, eles foram pro telhado e ele começou a usar algumas técnicas. O mestre foi passando cada uma das dicas e ele foi consertando os movimentos. Porém, ele explicou que não estava sentindo nenhuma diferença ou energia a mais. O cara explicou que ele deveria relaxar, controlar os golpes e colocar força em cada um dos ataques. Ele se concentrou mais uma vez, deu uma joelhada e um soco que mandou uma energia. O mestre parabenizou ele por ter conseguido utilizar um pouco de Ki espiritual. Falou para ele iniciar o segundo movimento que eles continuariam praticando. O cara achava que a energia do Song ia acabar, até porque ele só consumiu um líquido de temperamento, então não deveria ter muita. Porém o Song estava motivado, dizendo que faria ao menos as 18. Ele colocou na cabeça que se não conseguisse deveria desistir e já estava na quinta. Porém, no meio disso ele sentiu que a energia realmente estava acabando. Ele foi fazer o sexto movimento e caiu no chão. O cara da medicina notou que ele estava sem energia e se perguntou se devia ajudá-lo. Vendo que ele estava motivado, mandou ele abrir a boca. Com isso, ele recebeu mais líquido de refino e sentiu o poder voltar para o corpo dele. Mesmo cansado, ele encontrou motivação para continuar praticando até o fim.
Finalmente ele tinha completado os 18 movimentos e sentia poder no corpo por mais que tivesse cansado. O cara falou na hora para ele sentar e praticar outra técnica antes que o sangue esfriasse. Aquilo servia para afastar qualquer distração e focalizar a energia mental. O Song sabia que com aquilo ele veria o verdadeiro eu, e se perguntou como ele seria. Só que, estranhamente, o verdadeiro eu dele era ele mesmo. Ele se perguntou se isso era porque ele ainda é um mortal comum. Ele tentou se concentrar ainda mais e levar energia para o coração. Porém, na hora ficou meio tonto e caiu duro. O mestre explicou que ele usou energia demais e agora estava exausto. O Song então explicou que o verdadeiro eu dele era idêntico à forma normal e perguntou o porquê. O mestre explicou que isso acontece quando você é uma boa pessoa. O seu verdadeiro eu não precisa assumir forma se a sua já é pura. Mas ficou pensando que era incrível que o Song não tinha nenhuma mancha em sua alma. Com isso ele falou que estava na hora de parar e o nosso garoto agradeceu. Ele sumiu com o nosso garoto sem saber como que ia sair do chão. Um tempo depois estava voltando pro quarto exausto. Porém, ao abrir a porta, viu a prima. Rapaz, essa daí é a prima médica. Que ao ver a receita, pergunta se ele tá querendo acabar com a própria vida. Ele diz que não é muito bem isso, enquanto pensa que não sabe como que vai explicar um negócio desses. Na cadeira, ela fala que é bom ele dar uma boa explicação. O trouxa fala que entrou num grupo esquisito onde mandaram essa fórmula. Ele consumiu pra ter certeza que não era um veneno mortal. Ela disse que ele parecia estar falando a verdade, porém falou pra aconselhar pra ninguém mais consumir isso. Ele chamou ela pra jantar com os amigos, que disse que não tava muito afim. Com isso, ela se foi e ele deu tchau. 6 da tarde, ele tava indo encontrar os amigos dele. O primeiro que recebeu perguntou o que aconteceu com o Momo. O cara tava parecendo que queria acabar com a própria vida. Ele viu o coitado do Momo chorando e o amigo falou que logo logo teria um evento esportivo. Parece que ia ser uma corrida daquela de 5 km que acaba com a pessoa. Ainda bem que a única pessoa selecionada deles foi um tal de Song Shu-Wang. Nosso garoto pergunta por que ele foi selecionado para correr 5 km. O amigo fala que tanto faz, agora que ele já foi escolhido, vai ter que ser ele. Porém, ele pensa que agora que começou a cultivar, isso não vai ter problema algum. E ergue a latinha falando que vai vencer por eles ali. Um tempo depois, estava todo mundo desmaiado de beber, porém álcool não tinha mais efeito nele. Ele decidiu voltar pro quarto e foi olhar um pouco o grupo, onde o pessoal estava falando sobre um tal monarca branco que estava prestes a surgir novamente depois de 150 anos. O Song achou estranho, até porque o próprio cara do norte estava com medo. O Sabre Louco até falou que estava indo por um cultivo isolado e não era mais para falar com ele. Porém, todo mundo sabia que ele estava com medo do monarca branco. Ele percebeu que não era uma boa mexer com esse cara e decidiu ir dormir logo. Enquanto isso, na cidade, alguém pulava pelos prédios. Entrou no quarto do Song, onde ele estava dormindo na beliche. Na hora, pulou falando que aquele era o cara certo. Vendo o colar no pescoço, falou que ia ser mais fácil do que ele esperava. Ele tentou golpear, porém tinha uma aura saindo. O golpe foi certeiro no selo, porém a arma dele ricocheteou. E na hora o cara ficou tonto como se tivesse sido envenenado. Ele começou a cuspir sangue e percebeu que ia ter que voltar pro mestre dele. Enquanto isso, o mestre no hotel estava esperando o lacaio voltar com o item que ele pediu. O cara bateu na porta e ele mandou entrar. Assim que abriu, o cara caiu no chão acabado. O mestre perguntou o que tinha acontecido e com olhos roxos o cara disse que foi envenenado. O cara ficou assustado com o veneno daquele nível e puxou uma pílula de antídoto, pensando que esse Song Shu-Wang era mais perigoso do que ele imaginava. O problema é que nem o antídoto dele tinha funcionado. Ele ficou com medo do Song usar a direção do veneno para encontrar os dois e se jogou do hotel. Enquanto nosso garoto estava acordando tranquilamente às 5 da manhã. Ele sentiu um estranho cheiro de sangue e se perguntou se um ladrão tinha aparecido, já que a porta estava aberta. Ele viu uma lâmina no chão e percebeu que parecia ser uma espada. Se esse era o caso, não era coisa de ladrão, já que um comum não saberia usar uma arma assim. É aí que ele se perguntou se talvez alguém tivesse querendo a vida dele. Tentando traçar as possibilidades, ele sabia que se fosse por causa do mestre da medicina, teriam ido até o cara e não até ele. Aí ele se lembrou de tudo que aconteceu com a pena e o item que ele recebeu. E se perguntou se a pessoa que ela comentou naquela época estava por trás disso. Andando pelos dormitórios, o Zuge Yue veio correndo chamando pelo nosso garoto. Perguntou se ele tinha achado o cara que estava caçando ele e nosso garoto disse que não. O louro então passou todas as informações que tinha colhido dos estudantes sobre o cara que estava perguntando. Ele tinha 1,83 de altura, com o sotaque de uma cidade e até passou todas as características faciais. Nosso garoto percebeu que isso era próximo àquele templo. Ele estava indo para a casa do mestre da medicina quando viu uma garota saindo de lá.
Ela pegou um vaso de alquimia da parte de trás do carro e deu-lhe umas bicudas que o negócio cresceu. Ele achou esquisito e tinha certeza que normal essa louca não era. A garota chamou pelo nome do Song e mandou ele vir ajudar porque ela era uma dama. Levando a fornalha, ele perguntou como ela sabia dele, que disse que dava pra dizer que ela tinha uma relação íntima com o mestre da medicina, então é normal que ela saiba. Nosso garoto perguntou se ela era esposa ou algo do tipo, e ela disse que não, por enquanto ela era só uma discípula. Porém, como o mestre da medicina estava na cidade, ela teve que vir até aqui e trazer o fogão para poder ajudar ele. Nessa hora, o mestre apareceu com um monte de fumaça falando que estava esperando eles. Ele perguntou pro Song se ele tinha sido atacado ontem à noite e agora ele entendeu o porquê não morreu. O Song disse que sim, e a pessoa deixou essa lâmina no quarto dele. Ao ver o cheiro de sangue, o cara falou que a pessoa que o atacou já tinha matado múltiplas pessoas. E perguntou como ele estava se sentindo. O Song, outro psicopata, falou que ele se sentia animado. A menina e o mestre falou que ele realmente era peculiar. O mestre então me explicou que ele deixou uma barreira no garoto, que quem ataca é envenenado. Por isso que ele saiu vivo. O mestre pede desculpa, dizendo que envolveu o garoto nisso. O Song fala que tudo bem, até porque foi por causa dele que ele sobreviveu. Então mostra o espírito da fantasma dizendo que acha que o pessoal tá atrás desse negócio. O mestre da medicina fala que é uma possibilidade, e a garota do lado dele diz que vai exterminar todo mundo se ela entregar isso pra ele. Ele dá-lhe uma na cabeça dela, falando que assim ela ia atrapalhar o cultivo do garoto. O Song então pergunta se existem técnicas para detectar as pessoas que estão seguindo. O mestre fala que é muito fácil e começa a ver uns arquivos de um tal de estudioso Shangong. Nosso garoto pergunta quem é e o chefe explica que é um cara conhecido como bomba nuclear. Isso porque tacaram uma nele e o cara sobreviveu. O mestre fala então que encontrou arquivos sobre como detectar aqueles que estão perseguindo usando energia mental. Nisso, o Song fala que tem uma ideia. Se a pessoa foi afetada por veneno, ela vai ter que comprar o antídoto em lojas de ervas. O mestre da medicina fala que é possível e passa as 4 coisas que ele precisaria para fazer o antídoto. Ele entrega pro Song, que agradece. Enquanto isso, na Ilha do Espírito Borboleta, a pena que até agora não sei o nome estava lá olhando o jornal dos cultivadores. Ela viu algo sobre uma tal ilha flutuante que chamou a atenção dela. Ela viu que o lugar era em Donghai e pensou em ir para lá para se divertir. Porém, nessa hora, um cara apareceu e perguntou onde apenas Suave pensa que tá indo. Ela disse que viu um lugar muito fofo e queria conhecer e pediu para ir junto. Ele fala que sim, porém ela teria que primeiro se familiarizar com a formação dos contratos. Animada, ela foi correndo, falando que ia fazer isso agora então. O pai achou esquisito e ficou se perguntando se ela tinha algum amigo pra dar like nesse vídeo, molecada. Rapaz, que obra difícil de narrar, era muito texto, muito chat, tive que resumir muita coisa e corri às vezes, explicava ali, tá ligado? Acho que conseguimos, né? No final das contas deu muito mais capítulo do que eu achava, mas pelo menos né, fizemos ela. Se você tá querendo na segunda parte do grupo do Zap dos cultivadores, se ativa o celular. Dale, fui.